Isso aí. Espero que o som esteja bom. Eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo saber se o som está bom. Não vai dar tempo. Não vou conseguir. Bom, de qualquer forma, quando alguém puder me dar um toque para saber se está dando para ouvir. Alessandra, boa noite. Está dando para me ouvir? Deixa no comentário aí um positivo ou não. Bom, vamos lá. Minha filha está na sala, chegou da escola, eu fiz o jantar, ok, beleza. Tá ótimo, obrigado. E aí pedi para ela fazer oração e tal, beleza, ela orou, jantou, está assistindo o desenho dela. Aí eu fui pro terraço. Uma lua maravilhosa hoje. Aqui em Americana, aí em Curitiba acho que não tá, muito menos em Minas Gerais. Mas aqui em Americana tá brilhante, tá linda. E eu comecei a orar e comecei a refletir sobre todos os acontecimentos nessa etapa da nossa vida e da vida com Jesus. E a gente tem aprendido, eu tenho aprendido, de que as mensagens de Deus, ela vem a cada tempo, a cada cultura, a cada época, ele dá mais luz. E a cada um, ele derrama a sua luz conforme a necessidade de cada época. Nós estamos numa época conturbada, religiosamente, politicamente e em todos os sentidos. Eu estou escrevendo um livro e logo no início eu escrevi o seguinte, eu abro o livro para reflexão dizendo o seguinte: uma das coisas fora do contexto bíblico é quando nós, pecadores, imaginamos que Deus nos preparará para algo. Essa conclusão idealista religiosa leva milhares de pessoas a sofrerem a síndrome do não consigo. Essa é a síndrome que destrói. Essa é a síndrome que corrói. Deus jamais exigiria de nós algo que nós não consigamos. Aí a igreja diz que pelo poder de Deus nós conseguimos. Aí a gente ora, a gente estuda, a gente busca e o não consigo continua lá. Não, você vai ser transformado, você vai ser uma nova criatura, lida fora do contexto, e você tenta de todas as formas ser o que você nunca será, porque você é você. Você é o pecado ambulante, você é a pessoa frágil, você é a pessoa separada de Deus, você é a pessoa carente de Deus, você é a pessoa que Deus, para não produzir em você a tristeza e o desespero do não consigo, Ele nos enviou Jesus. Coisa linda. Ele nos deu Cristo para conseguir o que Ele sabe que nós não conseguimos. Como eu me mantenho na fé até a volta de Jesus?
Posso cair? Posso. Posso sair da igreja? Muitos saem. Posso tirar umas férias de Jesus e depois voltar? Claro que não queremos isso, mas supostamente isso acontece. Como acontece pessoas dentro da igreja perdida, sem conhecimento, tentando o seu idealismo religioso de ser alguma coisa para Deus, de estar se preparando para a volta de Jesus. Isso você ouve e lê todos os dias, a todos os momentos. Eu não entendo ainda, ninguém me explicou o que é se preparar para a volta de Jesus. O que é você estar preparado se Jesus voltasse hoje? Eu vejo como uma das perguntas mais imbecis do meio evangélico. Quem está preparado para Jesus voltar? Como eu me preparo para Jesus voltar? Deixando de fazer coisas, transformando a minha vida? A que nível, a que ponto? Minha vida tem que chegar em transformação para eu atingir o patamar para quando Jesus voltar, eu estou pronto. Jesus, olha, eu estou pronto, pode vir. Da onde saiu? Que cabeça criou isso? Estou pronto, pode vir. Que coisa ridícula. Até porque isso é de um egoísmo e fora do evangelho sem par. Imagina eu me sentir preparado e desejar que Jesus volte, imaginando que tem milhares de pessoas pelo mundo não preparados, segundo a cabecinha de quem prega a preparação para a volta de Jesus. Você já começa a ver aí que não é de Jesus. Eu estar preparado. Aí começa a vir a síndrome do não consigo. Aí começa a vir as dores de alma. Aí começa a vir a ansiedade. Eu estava falando com o Jailson, irmão nosso. Ele falou, Sherry, como eu sofria. Como eu tinha medo de Deus. Como eu acordava já pensando na Bíblia e em Deus e de como eu não pecaria. Cara, hoje eu olho para Jesus de uma forma que eu não consigo acreditar. Eu tenho um prazer em acordar e falar com Jesus. Eu tenho prazer em saber que eu estou servindo, seguindo, sendo dele, desse Deus maravilhoso que me ama, que me perdoa. A minha visão mudou da água para o vinho. Deus me concedeu a compaixão e a piedade de me mostrar como Ele me olha. Porque isso é Deus. Isso é Jesus. É triste quando nós lemos Apocalipse 14, 12, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E se é pregado de que você e nós guardamos o mandamento. De que nós guardamos as leis de Deus. Por amor, por obediência. Eu sei lá por quê. Incrementam tantos segmentos nesse viés de idealização religiosa, inexistente, mentirosa, porque todas as vezes que eu preguei, todas, eu olhei fundo nos olhos de todos que estavam na minha frente. Vocês guardam a lei, vocês guardam o mandamento, vocês não pecam, vocês têm coragem de dizer que vocês são transformados.
Vocês trazem essa reflexão dentro de você? Você consegue olhar e se achar melhor do que a mim? Melhor do que os irmãos da igreja? Porque se você guarda mandamentos e é transformado pelo poder de Deus, você deve estar num patamar acima de qualquer um de nós. E Jailson também vivia isso. Meu Deus, eu tenho que guardar, mas eu não guardei. Meu Deus, eu tenho que observar a lei, mas errei de novo, pequei de novo, pensei besteira, falei besteira, o tempo todo. Eu preciso estar transformado. Aí ele se olhava e falava, meu Deus, eu sou ainda o Jailson, e eu sou ainda o Sherry, e essa agonia vai tomando posse da gente. Quando nós descobrimos a verdade e a realidade de que o guardar mandamentos, como o povo judeu guardava, eles guardavam mandamentos, mas eles guardavam dentro da tábua, dentro da arca dos 10 mandamentos. Depois Deus colocou em nosso coração, não como observância, mas como consciência de que a lei está em vigor, de que a lei julgará todos os povos. Imediatamente os judeus, quando eles guardavam não em observância, mas em posse, dizendo, eu sou o povo de Deus que guarda a tábua dos mandamentos. Mas eu tenho que sacrificar um cordeiro para que os meus pecados sejam perdoados. Por que os judeus faziam isso? Porque eles transgrediam a lei. Porque quando havia o ritual do pátio e do sacerdote, todos ali se juntavam e confessavam pecados que também de nada valia. Confessar pecados de nada vale. Porque todos mentiam, todos contavam uma historinha para Deus. Todos eram 7-1. Mas por que Deus os perdoava? Porque naquele momento o sacerdote matava o cordeiro, aspergia o sangue no propiciatório. E naquele momento a fumaça ia como cheiro agradável a Deus, não pelo confessar pecados que de nada valia e de nada vale. Quem sou eu para confessar alguma coisa e Deus perdoar? Deus perdoa por causa do sangue de Jesus. Na época Deus perdoava o povo de Deus por causa do sangue do cordeiro. Tanto é que quando era aspergido no propiciatório, que representava Jesus, a fumaça, e Deus aceitava e perdoava e o povo ia embora. E qualquer um que tirasse o propiciatório e olhasse para a arca morria. Por que morria? Porque lá estava abaixo do propiciatório a tábua dos 10 mandamentos. E eu, ao tirar Jesus e olhar, observar a lei frente a frente, o que ocorria? Eu era julgado e condenado. E Deus avisou para que ninguém fizesse isso, para que olhasse somente para o propiciatório, para a segurança da vinda do Filho de Deus, que estava sendo representado por um cordeiro inocente, e que o sangue estava sendo aspergido, porque Jesus aspergiria o sangue na cruz do Calvário. Para movimentar a mesma percepção da época dos judeus, nós trazemos para os dias de hoje, depois do Gólgota, depois da morte de Jesus. Aquele povo que guardava os mandamentos de Deus, mas não havia Jesus. Pós-Jesus, Deus levantou um povo que também guarda os mandamentos de Deus dentro do coração, porque foi escrito no meu coração. Já não mais existe tábuas de pedra. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no sangue de Jesus, que é a representatividade do que há no céu, no santuário celestial, onde ainda existe a arca com os 10 mandamentos de uma forma representativa.
É muito simples. O guardar mandamentos não é uma exigência da síndrome eu não consigo. Deus não faria isso. Quando Deus deu a tábua dos 10 mandamentos para o povo dele, ele não deu para que guardassem. Ele deu para mostrar para aquele povo que eles não conseguiriam guardar. Como ninguém conseguiu, nem Moisés. Mas eu vejo uma exaltação das pessoas, mas meu Deus, a tábua foi escrita com o dedo de Deus. Jesus e Deus foi lá e escreveu, não terás outros deuses. Falo com tanto orgulho, com tanta idolatria, que Moisés pegou essas tábuas e quebrou. É inacreditável. E o que aconteceu com Moisés? Deus escreveu. E Moisés, quando viu o povo fazendo as suas balbúrdias, se irou e quebrou as tábuas, e Deus falou, agora é você quem vai escrever. E obrigou Moisés a escrever direitinho as tábuas, e aí ele levou para o povo, mostrando que ali a transgressão morava. E aí Deus falou, agora monte uma igreja, um receptáculo, construa uma arca e guarde as tábuas ali. Ninguém mais viu as tábuas. Porque não é isso que Deus quer. Deus não nos quer confrontar com a tábua da lei. Para Deus isso não quer dizer nada, porque Ele sabe que a tábua da lei, ela não tem papel nenhum a não ser me acusar e me condenar. E quando Ele esconde as tábuas dos mandamentos, guarda as tábuas e coloca o propiciatório em cima representando Jesus, e o sangue de Jesus é aspergido ali, você poderia gritar da mesma forma, os judeus é o povo que guarda os mandamentos de Deus e sacrifica o cordeiro para perdão e remissão dos pecados de um povo. Isso foi transferido para nós hoje. Então não há formato. Todos nós conseguimos, porque Ele conseguiu. Todos nós podemos, porque Ele pôde. E como eu consigo e eu posso, se eu não consigo e não posso? Tendo Ele que conseguiu e pôde no meu coração. Trazendo para mim o caráter dele através do Espírito Santo. Habitando em mim Cristo através do Espírito Santo. Como diz Deus, Pai, eu e o Senhor somos um, como eu, o Senhor e eles somos um. Eu me torno um com Deus. O pecador deixa de existir porque habita nesse pecador o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito celestial, o Espírito do amor. E nesse momento que ele habita em mim, eu sou um com o Pai, e o Pai é um comigo. E tudo que eu disser, já não digo eu, mas é o Pai que fala por mim. E tudo que eu fizer com os meus bons atos de amor, compaixão e misericórdia, de fé agradável, não sou eu, mas é o Deus, Espírito Santo, que habita em mim. Seguimos assim, pela fé, para a honra e glória dele, porque nada se produz do cherry, nada de bom sai desses lábios, nem o confessar pecados. E ele sabia disso, por isso que ele morreu pelos meus pecados. Ele não morreu na cruz e disse, eu vou morrer na cruz. E como eu li um pastor mesmo dizendo, me confrontando, dizendo, se não houver confissão de pecados, não há remissão de pecados. É uma mentira tão deslavada que eu não vou mais jogar pérolas aos porcos. Jesus não morreu na cruz para que eu confesse meus pecados e seja perdoado. Ele morreu na cruz para me perdoar. E já perdoado,
eu posso confessar os meus pecados, porque isso é uma ação do Espírito Santo. Isso é um dom de Deus. Que Deus te abençoe, espero que você tenha compreendido, como eu compreendo em partes, até o dia na qual veremos Jesus face a face. Aí sim começaremos a compreender por inteiro. E para compreender a graça de Deus, levaremos uma eternidade. Talvez 1 bilhão de anos depois, nós possamos pensar que entendemos um pouco dessa graça e desse amor, que no coração do homem não cabe e jamais caberá. Então confie nele, confie em Jesus, que a paz de Cristo reine na sua vida, que a unção do Espírito faça parte de você e você jogue no lixo da humanidade o não consigo, porque ninguém consegue. Só ele conseguiu, para a honra e glória dele, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.